Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes, da CPA Informações Empresariais. Bom, eu quero dar sequência à série de vídeos que nós estamos fazendo a respeito do novo regulamento do PIS e da COFINS. Bom, esse novo regulamento, como eu tenho dito aqui, ele foi editado recentemente pela Receita Federal através da Instrução Normativa número 1911, é da semana passada. É uma instrução normativa muito extensa, muito complexa, tem 766 artigos, é dividida em várias partes, etc. Tal. A gente está comentando algumas partes que nos parece mais importante. No vídeo anterior, nós vimos, em relação ao PIS e a COFINS, o regime de apuração cumulativo. Como é que é feito, quais são os detalhes, quais são os pontos principais. Bom, agora nós vamos dar sequência e vamos falar do regime de apuração não cumulativa, né? Anterior é regime de apuração cumulativa. Aqui, regime de apuração não cumulativa, né? E a gente vai tratar isso de acordo com vários artigos que fazem parte do texto da Instrução Normativa 1911. Tudo que a gente citar aqui são dispositivos da 1911. Comigo aqui, a Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA. Bom, hoje a gente vai começar pelos contribuintes, que são pessoas jurídicas e equiparadas sujeitas à apuração do imposto de renda da pessoa jurídica pelo lucro real. Exatamente. No vídeo anterior, quem é contribuinte do regime de apuração cumulativa? Nós vimos que era presumido e arbitrado. Aqui não. Aqui, sujeitas a não cumulativa, apuração não cumulativa, são as empresas do lucro real. Isso está dito lá no artigo 150 da Instrução Normativa número 1911. Bom, a grande diferença entre um e outro nós sabemos bem, né? A cumulatividade não permite o crédito dos tributos pagos anteriormente. E a não cumulatividade ela tem todo um mecanismo legal que você pode acreditar anteriormente. Muito bem, vamos na sequência para mais um detalhe importante. Bom, a base de cálculo, a totalidade das receitas, independentemente da sua denominação ou classificação contábil. Isso, aqui nós temos uma outra grande diferença. Quando nós falamos da cumulativa, a base de cálculo lá era o faturamento, né? Aquilo que a empresa emite nota, emite fatura, era o fatura da sua atividade principal. Aqui, na não cumulativa, já é completamente diferente. A base de cálculo é a totalidade das receitas, independentemente da denominação ou da classificação fiscal. Então, na realidade, o cálculo da não cumulatividade, na base de cálculo, ela se inclui não só sobre o faturamento, que vendeu, as notas, etc., mas também todas as demais receitas, independentemente da sua denominação ou classificação contábil. Isso está dito lá no artigo 26, inciso 1. Vamos na sequência, outro ponto muito importante. Outro ponto são as alíquotas gerais, que é 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. Vejam que a alíquota também é muito diferente, né? Aqui no regime de apuração não cumulativa, nós temos uma alíquota de 1,65% para o PIS e uma alíquota de 7,6% para a COFINS. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos é, poxa, por que as alíquotas na não cumulatividade são bem maiores do que as alíquotas na cumulatividade? Ora, exatamente por essa razão. Na cumulatividade, o contribuinte não tem direito a se creditar, não pode se creditar, calculou, tem que pagar. Ao passo que na não cumulatividade, ele calcula, mas tem direito aos créditos anteriores. É por isso que as alíquotas da não cumulatividade são bem maiores do que as alíquotas da cumulatividade. Muito bem, vamos falar um pouquinho a respeito de outro detalhe importante. Bom, os créditos. Nessa modalidade de apuração, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados na forma do título 4º. Muito bem, então, segundo o título 4,
aí da Instrução Normativa 1911, você tem várias possibilidades de crédito, principalmente os créditos em relação à aquisição ou de mercadorias para revenda, ou de insumos para produzir, né, em relação a isso. E também outros tipos de crédito que são possíveis. Então, em relação a isso, você tem todos esses créditos legais que permitam que você reduza a base de cálculo com esses créditos. Isso é um mecanismo que existe somente no regime de apuração não cumulativa, mas que não existe na apuração cumulativa, que são os créditos que poderão ser tomados pelo contribuinte para, antes de chegar no valor a recolher, você verifica o valor do débito total e depois toma os créditos a que tiver direito segundo a lei. Muito bem, faremos um pouco de outro detalhe importante. Bom, outro detalhe é o período de apuração, que é mensal. Exatamente. Assim como no regime anterior, regime cumulativo, aqui no regime não cumulativo também o período é mensal. Isto é, o contribuinte vai pegando aí todas as suas receitas, nesse caso, independentemente da denominação, classificação, vai pegando todas as receitas em um mês. E depois, naquele mês, ele toma os créditos que a legislação lhe permite. Ora, esse confronto de tributo contra tributo, né? Porque você verifica qual é o tributo devido nas receitas e depois você verifica quais são os créditos que podem abater aquilo lá. O confronto disso vai dar um valor a recolher. E aí o contribuinte faz tudo isso mensalmente, faz desde o primeiro dia do mês até o último dia do mês. Nós estamos em novembro, por exemplo, então seria de 1º de novembro de 2019 até o dia 30 de novembro de 2019. Nós vamos compulsar, nós vamos registrar, nós vamos acumular toda a receita, todas as receitas deste mês de novembro, e vamos acumular também todos os créditos que são possíveis, que legalmente possíveis. Faz o confronto, chega à conclusão e o que der vai ter que fazer o recolhimento. Este é o mecanismo do crédito que só existe no regime de apuração não cumulativa. Bom, agora um pouco sobre o prazo de pagamento. A regra geral é até o 25º dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador. E assim como certamente existem outros prazos, em alguns casos especiais, etc., né, que têm prazos diferenciados, mas a regra geral para todas as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa é o 25º dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, né? Voltamos a lembrar que nós estamos no mês de novembro de 2019, nós vamos apurar o que tem que ser pago agora, no final, até depois de 30 de novembro, e depois o valor que tiver a ser recolhido será até o 25º dia do mês subsequente. Coincidentemente, o 25º dia do mês subsequente de novembro de 2019 vai ser 25 de dezembro de 2019, que é Natal, e é um feriado universal, um feriado nacional. Então, a regra diz o seguinte: bom, se no dia que você tiver que recolher for dia não útil, que é o caso do feriado, então você tem que antecipar o recolhimento para o primeiro dia útil anterior. Não pode no dia 25, pode no dia 24, no 23, então no primeiro dia útil, esse é o prazo final. E como lembrei, isso é uma regra geral que se aplica à maioria dos contribuintes. Evidentemente, nós temos alguns contribuintes que têm prazo diferenciado, né? Isso está na lei lá, como vou citar, por exemplo, apenas a título de exemplo, as instituições financeiras que devem recolher não no 25º dia do mês seguinte, mas no 20º dia do mês seguinte. Embora as instituições financeiras, é bom lembrar, não estão sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, mas estão sujeitas à apuração cumulativa. Muito bem, então essa é a regra do prazo de pagamento. Vejamos o que nós temos mais. Bom, próximo é recolhimento centralizado. Serão efetuados de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica
a apuração e o recolhimento. Muito bem, essa é uma regra de ouro que nós temos, não só no regime da apuração não cumulativa, como também no anterior na apuração cumulativa, que é o recolhimento centralizado, né? Toda vez que a pessoa jurídica tem mais de um estabelecimento, por exemplo, ela tem a matriz, mas além disso tem uma filial, 3 filiais, 4 filiais, toda vez que ela tiver mais de um estabelecimento, pode ser na própria cidade, no outra cidade, no outro estado, né, desde que seja no território nacional. Toda vez que tiver isso aí, todo aquele movimento, toda aquela apuração e o recolhimento deve ser feito centralizadamente, isto é, no domicílio da matriz. Supondo que o domicílio da matriz do contribuinte sujeito à apuração não cumulativa seja aqui em Sorocaba, mas ele tem 10 filiais espalhadas aí pelo Brasil, toda a apuração do PIS e da COFINS nesse regime não cumulativo, assim como no cumulativo anterior, tudo será calculado aqui e recolhido no domicílio da matriz, isto é, no caso que eu falei, no caso aqui em Sorocaba, que é onde se localiza, na hipótese, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Isso aí, pessoal. Bom, no próximo vídeo nós vamos analisar a incidência do PIS e da COFINS sobre as importações de bens e serviços. Eu queria lembrar que no bojo da Instrução Normativa 1911, né, lembrando, são 766 artigos e são 30 anexos. No bojo de tudo ela nós temos vários tipos de incidência do PIS e da COFINS, né? Por enquanto, até agora, nós estamos falando da incidência sobre o faturamento, que é o caso da apuração cumulativa, e sobre todas as demais receitas, todas as receitas, inclusive o faturamento, no caso da apuração não cumulativa. Então, essa é a primeira parte, né? A IN é dividida em 6 partes, como eu disse no vídeo inicial. Muito bem, mas nós temos a incidência sobre o faturamento e a receita, que é a parte 1. Depois nós temos, na parte 2, a incidência sobre a importação. Toda vez que um contribuinte brasileiro resolver importar bens, né, digamos que ele vai importar bens para revenda, ou que ele vai importar insumos, etc. Toda vez que importa isso, tem que pagar o PIS e COFINS na hora de internar essa mercadoria aqui no território nacional. Mas não é só bens, não, também serviços. Se uma empresa brasileira, ela contratar um serviço de uma empresa, por exemplo, argentina, que ela vai pagar lá, então ela vai importar aquele serviço, né? Ela tem que pagar PIS e COFINS sobre essa importação. Então, na realidade, nós temos o PIS de importação e nós temos a COFINS importação, que incide não só sobre os bens que são importados, como também os serviços que são importados. Essa modalidade de tributação, que faz parte, como eu lembrei aí, da segunda parte da Instrução Normativa, essa modalidade de tributação sobre as importações é que nós vamos abordar no próximo vídeo para esclarecer bem como se faz. E depois disso, claro, existem outras hipóteses de incidência e a gente vai continuar comentando aí. Muito bem, eu agradeço muito a atenção de todos e espero vê-los no próximo, na nossa próxima gravação. Não é mesmo, Juliana? Isso aí, pessoal. Tchau, até a próxima.